Olá, pessoal. Nós estamos aqui agora falando sobre o Bauman novamente. Nessa segunda parte, nós vamos tratar do outro na obra dele, nas duas e também as demais em que esse assunto acaba sendo intensificado. Eu vou pedir para vocês curtirem meu canal, podem comentar, podem compartilhar com os outros e se tiverem sugestões também, podem ser bem-vindos a compartilhar comigo. Vou fazer um resuminho básico do que nós tratamos. Então, falamos um pouquinho a respeito das duas obras, tanto Amor Líquido quanto Tempos Líquidos. Nós entramos no que é semelhante a elas, principalmente na questão dos relacionamentos interpessoais. E também falamos sobre outras questões envolvendo todos esses âmbitos. Primeiro, nós começamos falando sobre o que é essa ideia de liquidez, como ela se mantém dentro da obra do Bauman, ao que ela se refere. Nós falamos sobre as fragilidades das relações humanas, como esses vínculos interpessoais, sejam eles apenas de relacionamentos familiares ou românticos ou no âmbito do trabalho, como é que eles se modificaram ao longo das décadas e como nós hoje compreendemos que esses relacionamentos acabam não tendo a mesma intensidade, como é que esses laços hoje estão tão fragmentados e ao mesmo tempo como nós temos uma dificuldade muito grande de estabelecer vínculos a longo prazo. O quanto as pessoas se tornaram descartáveis, tanto no âmbito do mercado de trabalho, como também nas relações pessoais, sejam elas no campo mais afetivo ou no campo familiar. Nós falamos dessa insegurança e do medo constantes que vai se criando na sociedade, principalmente pelos outros que vão surgindo, esses outros sendo os estrangeiros, hoje em dia os refugiados. Então, estabelece-se essa questão toda que ela acaba se intensificando e assumindo outras proporções dentro dos próprios relacionamentos. Então, isso acaba gerando ansiedade, isso acaba gerando outros desconfortos, porque nunca se tem uma estabilidade nas áreas da vida pública e nas áreas da vida particular. Porque nós estamos permeados por esse conceito individualista que veio com o pós-modernismo, isso aí é até interessante para vocês pesquisarem a respeito, porque a ênfase ela fica muito no eu, e o eu demanda essa manutenção constante. E quando nós focamos apenas no eu, nós esquecemos do outro. E quando o outro aparece no meio das nossas relações, no meio do cenário que nós temos socialmente, obviamente ele vai gerar desconforto. E esse desconforto ele faz com que outras questões acabem sendo mobilizadas. Nós lidamos também com a lógica do consumo, os impactos da globalização, que também acabam sendo consideradas nessa lógica do consumo também, porque tudo hoje é muito banalizado e ao mesmo tempo tudo hoje é muito ambicionado. O que fica mais predominante é o ter e não o ser. Então as pessoas elas estão consumindo loucamente e esquecendo de cultivar os próprios sentimentos, as próprias intelectualidades e, obviamente, isso acaba interferindo na cultura global e nessa sensação de competição que tende a aumentar. Falamos também sobre a crítica à superficialidade, enquanto as relações elas estão rasas e não muito densas, quando a gente fala de estabelecer vínculos, de compreensão diante da singularidade do outro e também das subjetividades que o outro traz. Então, nós estamos preferindo relacionamentos e relações que fiquem no âmbito raso, porque quando as relações elas se aprofundam, elas trazem complexidade e essa complexidade gera o desconforto. E como nós não queremos lidar mais com o desconforto, nós não queremos pensar mais, isso aí vale para todos os campos, até mesmo político. Então, nós abdicamos das relações mais profundas, mais complexas,
e nos contentamos com o superficial. E aí cabe a percepção de que as pessoas acabam se adequando a essa superficialidade e se tornam superficiais também, tendo como lógica de consumo nessa globalização pessoal. Temos também que lembrar dessa crítica social e ética, onde o lucro ele é priorizado e não mais as questões da desigualdade, das exclusões, que acabam se tornando, de novo, um objeto de complexidade. Como eu quero fugir da complexidade, eu ignoro ou trato essas questões como desnecessárias. Portanto, o meu campo de visão, meu campo de atuação vai para aquilo que é mais facilmente deglutível dentro dessa sociedade na qual eu não quero conflitos. Nós falamos sobre as conexões frágeis, inclusive no âmbito tecnológico, em que as redes sociais elas não manifestam como são as relações na realidade, mas mesmo assim é aquilo que as pessoas mais privilegiam quando se fala de vivenciar o cotidiano, de compartilhar vivências. As pessoas têm a crença de que o que está numa rede social é uma demonstração, uma visualização do real. E, por último, nós falamos sobre a centralidade da incerteza. Nesse mundo líquido, onde nada mais tem uma concretude a longo prazo, às vezes nem a curto prazo também, nós estamos rodeados por incertezas. E essas incertezas, elas vão nos levar justamente ao tópico de hoje. Aproveito para mostrar para vocês, bem rapidamente, todos os aspectos em que o amor líquido e os tempos líquidos se diferenciam, ou qual é o foco principal dessas ideias em cada um dos livros. Portanto, vocês têm aí os aspectos que cada um deles trabalha. Vale recomendar outros do Bauman, que falam sobre outras questões líquidas, também muito importantes e que vão acabar aparecendo aqui na nossa análise de hoje, porque o Bauman ele vai tratar disso nas suas obras de maneira bem detalhada e sempre trazendo esse comparativo com a sociedade que ele vivenciou quase 2 décadas atrás, mas que ainda se mantém atuais e contemporâneas na nossa atual percepção dessas mesmas obras. O outro em Bauman. Aqui nós vamos trabalhar com a ideia chave de que o estranho é aquele que não conseguimos classificar. É um conceito bem atual, não só com relação aos refugiados que nós encontramos aí em várias sociedades, em vários países, mas também com relação às minorias que nós temos em todas as sociedades e observamos esses refugiados, os imigrantes, esses outsiders sociais, que aí já pode englobar uma coisa bem mais complexa dentro da própria sociedade. De alguma forma, eles trazem aquela sensação de insegurança. Por quê? Quando nós estamos no ambiente que nós conhecemos já os sujeitos participantes do cenário social, mesmo com todos os conflitos que possam acontecer entre esses participantes, ainda assim é um campo razoavelmente seguro porque você conhece o outro. O outro não te é tão estranho, mesmo com as suas subjetividades. Já quando nós falamos a respeito do outro, que o Bauman traz nas suas obras, é aquele indivíduo ou grupo de indivíduos que rompem com a previsibilidade social, trazem para nós um desconforto, porque não são facilmente decodificadas dentro daquilo que nós conhecemos. E aí vocês podem perceber, por essa breve explanação, que nós temos várias circunstâncias em que isso ocorre. E circunstâncias em que isso começou já a acontecer, antes mesmo do outro realmente ser o outro,
que apareceu. Na verdade, o outro já se encontrava aqui quando o outro chegou. Mas aí nós temos também a questão da visão europeia, se colocando como superior a qualquer outra visão dos povos que eles chamavam de bárbaros. E como dá para perceber, esses estrangeiros todos, e até os não estrangeiros, que eram os indígenas, eles acabam se tornando depósito dos medos coletivos, pertencentes a um pensamento europeu e também a um pensamento branco. Por que se gera esse medo até hoje do que é diferente, do que é o outro? Por que ainda se criam ali minorias e se imputa sobre elas a carga do medo, da insegurança? Porque esse medo ele é difuso, ele é uma sensação que não dá para se explicar claramente, as pessoas não conseguem absorver as motivações individuais para esses medos e elas acabam absorvendo as ideias que vão surgindo por meio das mídias, por meio das redes sociais, para justificar o desconforto. E por que esse desconforto acontece, de um modo geral? Não só pela ameaça, que sempre ali o diferente traz, mas por conta da insegurança econômica, o medo do desemprego. Nós temos a questão do medo cultural, a maneira como o outro se enxerga no mundo e atua no mundo, culturalmente, é divergente daquilo que nós conhecemos, que nós aceitamos ou que nós lidamos cotidianamente, faz com que nós tenhamos um receio. Gera ali todo um ramo de preconceitos, de discriminações que vão. E, na verdade, é apenas aquela incapacidade que muitos de nós ainda temos de não conseguir lidar não só com o que é diferente, mas de conseguir fazer aquela relação de compartilhar informações diferentes, modos de ser diferentes. Então, tudo isso acaba influenciando também nessa questão do medo cultural. Medo da perda de identidade nacional. Obviamente que quando a gente pensa em identidade nacional aqui no Brasil, essa ideia é muito difusa, porque a gente não tem exatamente uma identidade nacional. Se a gente vai no sul, a gente tem uma correlação de ideias. Se a gente for para o Nordeste, nós temos outras. Se a gente vai em cada uma das regiões do Brasil, nós temos impressões distintas do que faz com que nós nos compreendamos como indivíduos brasileiros. Mas em outros lugares isso fica mais latente. O outro, com a sua cultura diferente, com seus modos de ser, com as suas tradições distintas daquele ambiente em que ele acaba se inserindo, geram um desconforto, geram ali crises que acabam até mesmo partindo para a questão da violência, que é um medo que você não consegue explicar, é um medo que não tem uma razão específica ou concreta, por isso que nós chamamos esse medo de medo líquido também, assim como a insegurança que é trazida por conta disso. E o Bauman ainda vai tornar essa ideia mais abrangente quando ele demonstra que as pessoas não conseguem controlar os problemas globais e por isso elas transferem parte das suas angústias para os alvos mais visíveis. Então, se eu não consigo lidar com a questão do aquecimento global, que, obviamente, pelo nome já dá para saber que acontece por conta de questões mais gerais, mundiais, não apenas locais, eu vou culpabilizar um determinado grupo por isso estar acontecendo. É algo inerente às pessoas, elas não mais conseguem focar em solucionar os problemas locais e elas tendem a relacionar a solução dos problemas globais na localidade, naquilo que é central. Só que o central ele exige outras medidas, porque as preocupações também são outras, embora elas acabem também afetando o global.
o global ele só funciona quando todos ao redor do globo terrestre se mobilizam diante de um determinado problema. Se não é o caso, não adianta focar todas as energias em coisas que não dá para você solucionar, quando o que está ali bem do seu lado e tem solução, você simplesmente coloca o sol. Calma, não sou boa de provérbios. Você coloca a peneira na frente do sol. Ou sol na frente da peneira. Também não sei. Mas enfim, o fato é que você acaba por ignorar aquilo que está próximo para focar naquilo que está longe. E o longe está longe também das possibilidades da sua própria atuação. Ao passo que aquilo que está próximo, às vezes tem uma solução mais eficaz e que pode auxiliar naquilo que está distante, de modo, obviamente, indireto. Refugiados e desumanização. Como as pessoas tendem a tratar o outro com um desprezo equivalente a ser algo completamente desprovido de humanidade. É como se aquele outro não tivesse emoções, não tivesse expectativas, não tivesse dignidade, ou não pudesse ter nenhuma dessas coisas. Então, pelo fato do estrangeiro, do refugiado, da minoria ter virado símbolo de tudo que aquilo que a sociedade teme, a sociedade se vê com o poder de massacrar esses três âmbitos como se eles não fossem nada. Essa questão toda da globalização, ao invés de ela ter conectado a todos nós de maneira democrática, de modo a que todos tenham acesso aos meios de informação, quanto mais conectados globalmente, mais medo nós desenvolvemos do que é diferente. Retornando àquela questão dos refugiados, a gente pode perceber que eles, quando eu falo refugiados, entendam que eu estou falando também das minorias, que eu estou falando dos estrangeiros e todos aqueles que são diferentes dentro ali de uma sociedade que vai tratar o diferente como algo incômodo, tá? Essas pessoas, elas são tratadas como problema. E óbvio que quando eu considero alguém um problema, eu tenho justamente aquilo que eu estava falando no primeiro vídeo, a tendência a me afastar, ou a ignorar, ou a desprezar. Todas essas circunstâncias, elas vão trazer um âmbito ainda maior dentro da problemática mundial. E aí nós vemos questões bem atuais. Em 1945 foi quando terminou justamente essa noção de campos de concentração, mas nós hoje temos aquilo que são chamados de campos de refugiados. Muitos não falam mais a respeito disso. Está ali cerceando as pessoas da liberdade. Você está, obviamente, criando a ideia para quem está fora desse campo de concentração, campo de refugiado, que quem está ali dentro é pária. E como pária, não tem direito a nada, nem a sua humanidade. Nós vamos também ouvir falar sobre os muros e as fronteiras. Nós vivemos num mundo onde, obviamente, ao longo dos séculos, milênios em que as sociedades foram se estabelecendo, se constituindo como nações, elas tiveram que demarcar territórios. Mas, se nós pararmos para compreender o mundo como um grande bloco indivisível, a gente percebe que a noção de muros, de fronteiras, elas acabam assumindo uma outra proporção na sociedade. As nações, elas delimitam o espaço em que o outro pode circular por meio delas. Então, nos Estados Unidos, nós temos aí um exemplo bem gritante de demarcação de fronteiras e da tentativa
das tentativas inúmeras das pessoas romperem com essas fronteiras para entrar nos Estados Unidos. Não esquecer a parte crítica, né? A parte de que cada um deveria ficar no seu quadrado. Todos nós temos direito de ir e vir. Isso em qualquer lugar. Nós não temos o direito de fazer o mal ao outro. Nós não temos o direito de ultrapassar o limite do outro. Nós não temos o direito de criar desconfortos para o outro por meio de atitudes que são gritantes. Mas nós deveríamos ter o direito de poder ir e vir diante dos vários cenários. O mundo, ele não foi criado com donos. Nós percebemos que a noção de fronteiras, ela se intensifica porque o outro é impedido de circular. O outro é impedido de entrar naquele território, naquele espaço. E cada vez mais em que isso ocorre, vai se gerando preconceitos, porque às vezes é um determinado grupo que não pode entrar em uma determinada nação, determinado país. Nós vamos criando circunstâncias em que as pessoas elas são marcadas, taxadas pela impossibilidade ou pela possibilidade de livre acesso a algum lugar. Ao mesmo passo em que nós temos dentro das nossas nações, nos nossos territórios nacionais, os muros. Os muros, eles não são aqueles que nós vimos em Berlim, separando Berlim Oriental da Berlim Ocidental, mas nós vemos os muros para afastar o outro. O medo é algo que está ali constantemente ao nosso redor. As nossas ideias comparativas de como eram as casas, sei lá, uns 40 anos atrás, do que nós temos hoje, comprovam essa teoria. Antigamente as pessoas não tinham nem muros. Quando tinham, eram murinhos baixos. Hoje, os muros são altos, cada vez mais altos. As pessoas elas se cerceiam o tempo todo para manterem-se afastadas do outro. Esse outro podendo ser alguém específico ou a ideia do outro que vai causar algum tipo de dano ao material e ao físico. Os muros que vão sendo criados separam categorias dentro da sociedade. Nós temos condomínios de luxo, separando os ricos, as elites, dos mais pobres. Então, as elites elas estão ali circundadas por esses muros, proteções, segurança, mas ao mesmo tempo eles têm o direito de ir e vir, ao passo que quem está fora desse muro são aquelas pessoas que têm a sua segurança, que têm os seus direitos de passagem diminuídos ou até mesmo negados, mesmo eles estando fora do muro. Como se as sociedades criassem muros, mesmo que muros ideológicos em torno delas mesmas, para afastar aquilo que é o diferente. Hoje nós temos a criminalização da imigração. Países como Estados Unidos têm ali políticas anti-imigração. E muitas delas, às vezes, as pessoas até já ouviram falar, mas elas vão sendo esquecidas ao longo do tempo. Então, vou retomar aqui, porque o Bauman acaba trazendo também nas suas obras essas questões, mesmo que as pessoas continuem não falando sobre elas. Então, a gente tem ali alguns países, não todos, que impedem imigrantes, refugiados de entrarem em território nacional. E aí nós temos muitos países do Reino Unido, nós temos Estados Unidos, eles têm políticas contra esses grupos. Muitas dessas políticas, elas acabam acontecendo por uma forma bem assim absurda. Dentre essas políticas de anti-imigração, anti-refugiados, a gente pode citar um monte de casos. Mas tem alguns que são emblemáticos. Não só a gente pode mencionar as questões políticas europeias,
Não só a gente pode falar dos Estados Unidos, a gente não pode só falar do Brexit, que também é uma forma de você proteger a economia do outro, como também de certas medidas. Uma delas é encaminhar os imigrantes, os refugiados, para países subdesenvolvidos. Vamos considerar todo o contexto. As nações em subdesenvolvimento, elas já têm problemas com relação à economia, alimentação, questões de pobreza. Quando uma nação desenvolvida encaminha esses refugiados, encaminha os imigrantes para esses lugares, eles estão, primeiro, tratando essas pessoas como se fossem objetos. Em segundo lugar, elas causam para esses países subdesenvolvidos uma maior crise no sistema econômico, educacional, de segurança e assim por diante. Já são países que não têm mais como absorver. É uma questão humanitária. Mas se nós percebermos toda a realidade desses lugares, a gente consegue entender a gravidade da conduta dos países desenvolvidos diante da situação. Mas são medidas que a Europa assume para justamente continuar se livrando de assumir uma participação mais coerente diante de um problema global. O que vai importar para esses países desenvolvidos é algo chamado economia. A única preocupação deles é a questão econômica e os prejuízos que podem advir da presença do outro no território deles. Não apenas isso, nós vemos a mídia desumanizando esses indivíduos. Então a gente tem ali uma busca para se encaixar no novo ambiente, uma busca para tentar arrumar uma forma de subsistência dentro daquele lugar qual você não fala nem a língua. E a mídia trata aquilo como um problema, só que não busca entender toda a questão que envolve a presença daquelas pessoas ali, a motivação daquelas pessoas ali. Ninguém sai da própria casa para dormir no aeroporto. Ninguém sai da própria casa para passar necessidade. Ninguém deixa seu cargo numa universidade, ninguém deixa seu trabalho onde ganha bem, num país, para ir para outro e não ter nem o que comer. As pessoas têm outras motivações. E essas acabam não aparecendo na mídia. Então, o que fica para as pessoas é a ideia de que o outro veio para causar o caos. Muitos acabam até apoiando a ideia de uma prisão rodeada por jacarés, porque aquilo é como se fosse a solução mais humana para todos os problemas que o outro traz e o outro precisa, obviamente, de uma punição. Protecionismo nacional. Quando se fecham fronteiras, a ideia é tentar proteger o povo de algo. Só que esse outro precisa de tanta proteção quanto eles mesmos. Daquelas pessoas que vêm de outro lugar, muitas daquelas pessoas que são marginalizadas, muitos daqueles grupos que hoje ainda são vistos de maneira preconceituosa e discriminatória, eles têm toda uma motivação para serem quem eles são. Eles não são um problema. Eles tiveram algum problema. E aí gera-se em torno deles toda uma concepção abstrata de medo. Só que, na verdade, se torna uma luta do nós contra eles. Só que eles são nós. Olha que coisa poética. Nossa, muito filosófico isso. E essa busca identitária, ela acaba tirando a segurança de todos nós e deles também. Porque ao mesmo tempo em que nós queremos nos murar, eles acabam ficando sem muros de proteção ao redor deles. Então eles ficam expostos
não só a violência que alguns do grupo nós pratica contra eles, como também não tem uma seguridade da própria humanidade que eles carregam em si. É como se as leis não os abarcassem. É como se as leis fossem justamente criadas contra eles. E aí vale lembrar que na época da escravidão, na época da Lei Áurea depois, os brancos criaram leis impedindo os negros de serem alguém na sociedade. Eles não podiam comprar propriedades, eles não podiam se aglomerar em grupos, eles não podiam praticar as suas próprias tradições e cultura sem terem ali o medo de serem presos, sofrerem violência. O Bauman ele vai criticar muitas dessas questões. Ele vai mostrar que é uma ilusão, que não há como os muros resolverem as crises globais, que não é essa questão que está ali rondando cada um de nós em todos os países ao longo do globo, que na verdade tem muito mais a ser solucionado do que esse medo que nós criamos. E ele também vai criticar esse uso político do medo. Esse medo que a política cria tem suas ambições ideológicas, das quais muitos acabam não se dando conta até que seja tarde demais. Mídia e fabricação do medo. Então, quando a gente fala de medos, inseguranças, hoje nós temos um parceiro muito aliado a esses dois conceitos, que é a mídia. A mídia, as redes sociais, elas vão ampliar e amplificar a sensação de ameaça que o outro traz. Esse outro pode ser o imigrante, o refugiado, um grupo, pode ser uma cultura, pode ser uma religião, um sindicato. Então, nós temos essa mídia servindo a propósitos políticos que não são visando o bem do povo, ou seja, não são políticas que visam o coletivo, mas a interesses próprios e das elites. Esse estrangeiro, esse outro, ele é sempre associado ao crime. Então a criminalidade, ela não vai chegar às elites. Quando se fala em PCC, quando se fala em outras questões de criminalidade, de corrupção, você não chega nas elites. Mas são as elites que financiam, são as elites que estão ali por detrás dessa criminalidade, dessa corrupção. São as elites que nós devíamos temer. Mas aí cria-se a ideia da temeridade a uma outra figura que nada tem de assustadora. Mas cria-se todo um contexto, toda uma narrativa que endemoniza esses grupos, essas pessoas, esses movimentos, porque é mais fácil lidar com isso do que lidar com quem está lá em cima e tem dinheiro, tem modus operandi particulares para financiar e para manter os status que tem. Bem ou mal, a gente tem que entender que esse medo é consumido. As pessoas vão comprando assinatura em vigilância particular, elas vão se amurando ainda mais, elas vão criando mecanismos particulares para se manterem seguras, vão comprando aplicativos para também assegurar os bens que possuem. Então, o medo é uma forma de dinamizar a economia de uma forma perversa. A nossa política hoje, e eu não estou falando só do global, vamos voltar aqui para o nosso nacional mesmo, brasileiro, a nossa política, ela é baseada nesse pânico moral. E esse pânico moral vai dar mais sustentação a esses políticos que querem endemonizar ao invés de solucionar
problemas. Partindo para um âmbito mais mundial, como essa política ela consegue usufruir do medo? Criando a noção de terrorismo, em que nós estamos vendo acontecer aqui. Um país de fora quer mandar uma questão interna, que obviamente é problemática para nós, mas ao mesmo tempo ela não pode ser classificada como terrorismo. Assim como muitas das questões que já aconteceram na humanidade se classificaram como terrorismo, mas elas não se encaixam no terrorismo. Mas criou-se essa ideia a partir daquele 11 de setembro de 2001. Quem pertence a determinadas nações é olhado com aquele medo, com aquele receio, para não entrar na raiz dos problemas que envolvem outras questões. E esses discursos de medo, de terrorismo, eles vão tendo um cenário bem propício nas redes sociais. Esses medos, eles se intensificam, essas teorias de terrorismo, elas crescem, elas se amplificam, e grupos que exigem melhorias de algo, grupos marginalizados, os próprios refugiados, eles são colocados dentro de um mesmo grupo que gera o medo, sem terem feito nada para esse medo frutificar. Mas por quê? Porque as redes, a política, a mídia vai criando figuras que são figuras do mal para justificar certas medidas que não são tomadas no âmbito maior e no âmbito local. Crítica ética de Bauman. Então, para poder já partir para o fechamento dessa segunda parte, temos que começar a ponderar acerca de algumas questões que elas se perdem diante desse cenário de liquidez, de medos, de sensações de insegurança, de vulnerabilidade, de superficialidade. Elas se tornam ainda mais importantes para nós desenvolvermos e começarmos a cultivar dentro de nós, nos nossos meios, nas nossas relações. E eu vou trazer aqui para vocês. As ideias que nós temos que perceber aí é essa crise da empatia. Eu já não me preocupo com o sofrimento alheio. Eu já não me preocupo, já não me interessa o que o outro passa. E quando você perde a empatia, você começa a entrar na apatia. Nada mais te afeta, nada mais te importa. E no âmbito coletivo e democrático, nós vemos os resultados. Políticas que não se adequam à maioria da população. Legislações, leis que não têm o intuito de proteger a população que precisa. Nós vemos críticas às pessoas que necessitam de auxílios de assistencialismo. Então, nós temos uma visão deturpada da realidade porque nós, por um momento, ou sempre, deixamos de nos encaixar nelas. Então, se você é privilegiado, não precisa de um auxílio moradia, se você não precisa de um Bolsa Família, não significa que não tenha pessoas de bem, pessoas que necessitem desses auxílios. Se você é uma pessoa que tem como comprar o seu gás de cozinha, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm nem o que comer. Quanto mais comprar um gás de cozinha que está caro hoje em dia. Então, nós temos que começar a nos colocar no lugar do outro. Não é colocar empecilho para o nosso ponto de vista. Ah, mas a fulana deve estar se aproveitando. Ah, a fulana tem um monte de filho. Ah, a fulana. Nós não somos juízes algozes do outro. E nós estamos nos colocando nessa posição para justificar essa ausência de empatia. E isso acaba levando a uma indiferença moral. Eu não me importo se tem uma família toda morando no córrego, na beira do córrego. Eu não me importo que nós ainda temos crianças pedindo dinheiro na rua, ou vendendo bala na rua, ao invés de estar na escola, ao invés de estar brincando. Eu não me importo se tem um grupo de crianças
machucando um cachorro, propagando violência nos grupos, violência contra a mulher, violência contra animais, violência contra deficientes, porque eu estou começando a banalizar o sofrimento alheio. O único que me importa é o meu sofrimento. Eu vou ler um poeminha que eu acho muito emblemático dessa questão. O poema é do Bertolt Brecht e se chama É Preciso Agir. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou um miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, olha o poder desse pequeno poema. Ele mostra que quanto menos nós nos importarmos com o outro, quando nós precisarmos, quem que vai se importar com a gente? E é interessante a gente considerar esse pensamento, porque a nossa sociedade contemporânea, século XXI, depois de ter passado por várias guerras, nós termos estudado na escola sobre diversas outras guerras, cruzadas, invasões, enfim, nós percebemos com uma tristeza muito grande que nós ainda somos acostumados a ver tragédias. Nós convivemos com isso como se fosse normal. Nós vemos a questão de Gaza, a questão da Palestina, de sociedades africanas, nós vemos a guerra na Ucrânia, a gente vê a guerra no Irã, aquela escola que foi bombardeada e muitas crianças morreram, como se fosse algo normal. Ninguém mais critica quem pratica esses atos. Mas a gente tem que começar a questionar isso. Nós temos que analisar essas questões com mais profundidade, porque elas demonstram que a nossa humanidade, não é nem a nossa sociedade, é a nossa humanidade que está fracassando. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Em que momento o sofrimento humano virou mera estatística? Eu finalizo trazendo um pouquinho mais de reflexão, porque eu acho que Bauman serve bastante a esse propósito, e coloco o seguinte: talvez o maior problema da modernidade líquida não seja apenas a instabilidade das relações, mas a incapacidade de reconhecermos a humanidade no outro. E o Bauman nos alerta que, quando o medo substitui a empatia, a sociedade começa a tratar pessoas como ameaças antes mesmo de enxergá-las como seres humanos. Então, aqui eu deixo essas máximas com vocês. Peço que me deem o feedback se vocês gostaram ou não do vídeo. Comentem, compartilhem, deem like, para que eu consiga saber que estou no caminho certo e estou conseguindo compartilhar não só ideias muito reflexivas com vocês, como também um pouquinho da arte de outras pessoas que também trazem muita reflexão para todos nós. Um ótimo dia para vocês e obrigada por assistirem.